Olá, estimados amigos paroquianos, um bom e abençoado dia neste sábado. E Jesus hoje diz para nós que tudo que nós pedirmos ao Pai alguma coisa, Ele vos dará, né? Tudo que nós pedirmos. E disse dessas coisas em uma linguagem figurativa, mas em hora que não farei mais falar em figuras, mas falei claramente do Pai. E aqui nós vemos essa dimensão de Jesus falar, né? As figuras e falar claramente, né? As duas expressões que aparecem no Evangelho de hoje, sobre as quais o Padre vai tirar um pouquinho a nossa reflexão. Falar em figuras, né, é explicar algo de um modo enigmático, figurativo, fora do modo usual, né? Uma verdade didática, né? Então Jesus tem uma didática de como falar do reino de Deus. Jesus usou esse tipo de linguagem com seus discípulos muitas vezes. Ou seja, há quem pense que dizer a verdade do Evangelho, alguém que seja, é, é, o que eu posso dizer a verdade do Evangelho é nós colocarmos a doutrina, nós colocarmos o próprio Jesus, um modo de catequese, né, a teologia, mas nós temos que usar dos nossos vários meios, né? Usamos às vezes imagens para facilitar o acesso, né? Por exemplo, assim, as parábolas que Jesus falava são contadas para que eles pudessem entender o que é o reino de Deus, né? Ou seja, através de uma parábola, né? Ou seja, de uma história, né? Ele, ele consegue evangelizar, ele consegue dizer aquele assunto, dizer como é o reino de Deus. Isso é a verdade, né? Ou seja, usar desses meios, né? Para a adesão do reino de Deus. Por isso é preciso falar em figuras, né? É preciso falar em comparações daquilo que é eterno com aquilo que é humano, né? Daquilo que é em Deus e como nós vemos esse amor de Deus, né, contando uma parábola, um acontecimento que todos possam, né, o acesso de todos à verdade, à palavra, de modo simples, né, não palavras complicadas, não palavras fora do nosso vocabulário, né, que não são compreendidas. E falar claramente do Pai, né, é conhecido, ou seja, com liberdade, com franqueza, com exatidão, é um passo da nossa evangelização. Jesus fez com seus discípulos tudo sobre o devido tempo, né? Tudo é um processo, né? Então, dizer uma verdade com coragem e destemor não exclui saber para quem está dizendo aquela verdade de forma como se diz essa verdade, como, né? Como que a gente vai dizer isso? Né? É necessário a gente falar. E por isso, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, levantar os nossos olhos para as pessoas que estiverem à nossa frente e perguntar: todos estão prontos para receber o anúncio? Né? Todos estão prontos para esse anúncio se tornar claro na sua vida? Todos precisam de um tempo, de uma didática, por isso Jesus é muito pedagógico. Ora ele fala em figuras, ora ele fala abertamente, né? Ou seja, há momentos que Jesus vai dizer para os seus discípulos, né, para entenderem, né, vocês não estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então é importante isso, né? Importante isso. Olhar para a nossa vida e para a nossa história, né? Essa unidade do Pai e do Filho, né? Essa união do Pai e do Filho, ela precisa ser transmitida. Jesus, ele precisou usar essa didática, essa expressão de Jesus, né, de usar de figuras para facilitar o acesso de Deus à humanidade, mas também chega a hora que a gente precisa dizer: não, agora eu não preciso mais falar em figuras, vocês já entenderam, né? Então, o negócio é o seguinte, né? Eu sou eu, né? Vamos pegar um exemplo. Jesus falava do reino de Deus, falava das coisas do Pai, né? As parábolas, né? Do amor do Pai, né? Nós vamos pegar um exemplo, né? A samaritana, o filho pródigo, né? As parábolas do joio e do trigo. Então Jesus ia falando dessas parábolas e ia explicando. Só que chegou um dia que essas parábolas elas foram concretas. Vou pegar aqui a Semana da Paixão,
onde ele fala desse amor do Pai, dessa unidade do Pai. Ou seja, o que ele falou em parábolas, ele falou claramente com a sua vida, com a sua história, né? Ele que deu a vida por nós. É Ele que nos ama, é Ele que nos chama, é Ele. Então, não precisamos mais de figuras quando nós vemos em Jesus o que é o reino de Deus. Para quem consegue ver em Jesus o reino de Deus, está tudo bem. Conseguiu entender o mistério da nossa fé. Então precisamos nós queremos estar perto deste Jesus, né? Ou seja, vamos pegar um exemplo. O pai, para falar com as crianças, vai utilizar uma linguagem de criança para falar com o reino de Deus. Uns modos figurativos para falar do reino de Deus. Diferentemente de alguém que já está maduro na fé, que já faz uma caminhada com Cristo. São diferentes maneiras de falar o que? Do Evangelho de Jesus Cristo. Essa seria a nossa maior graça, né? Que nós vivemos o nosso amor a Jesus. Então, que Deus nos ajude a entender este mistério, a entender esse verdadeiro ato de amor e caridade, né? De modo de falar. Ora falo em linguagens, ora falas claras, ou seja, mas todas delas eu tenho conteúdo, falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo. Um bom abençoado dia, que Deus abençoe você.